Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, juntos, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E, atualmente, estamos no capítulo 23, no final do capítulo 23. Antes de começarmos, pedimos aos amigos que se inscrevam no canal, que acionem o sininho, possam divulgar, que possam compartilhar, comentar. Tudo isto nos ajuda a que o YouTube sugira mais os vídeos do canal a pessoas que busquem esse mesmo tipo de conteúdo. Então, sempre agradecemos aos amigos. Muito bem. Nós, então, estamos vendo o item que fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E este capítulo, que é o capítulo Moral Estranha, um evangelista fala: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Outro diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas a ideia é a mesma, não é? Divisão, a espada divide. Esse capítulo 23 fala da moral estranha. Então, neste último item, que trata sobre Jesus, o príncipe da paz, dizendo que não veio trazer a paz, veio trazer a divisão, nós já estivemos vendo que a nossa imaturidade ainda, como seres humanos, nos faz por vezes, e vemos infelizmente ainda isso acontecer, utilizarmos a palavra pura do Evangelho. Ainda temos irmãos que utilizam a palavra pura do Evangelho para distorcê-la, para alcançar objetivos nada nobres, não é? E isso é muito grave e não tem absolutamente nada a ver com Jesus ou com o Evangelho, tem a ver com inferioridade humana. E também não havia como ser diferente, vimos isso ontem, já que a nossa própria maturidade faz com que as coisas aconteçam, assim como vemos com as crianças e com coisas de criança. Né? Quando crescemos não fazemos mais coisas de criança, mas é natural que como crianças assim as façamos. E da mesma forma nas questões morais. Como crianças morais, nos equivocamos enormemente no sentido moral. Na medida em que vamos amadurecendo, nos tornamos menos crianças nesse sentido, as nossas escolhas são mais apuradas, têm uma visão mais alargada e as consequências já passam a ser muito importantes na hora das nossas escolhas. Falamos então do período que aconteceu depois da partida de Jesus, né, com o surgimento da Igreja Católica e até o século XIX. Na metade do século XIX, nós temos o surgimento do Espiritismo. E é nesse ponto que nós vamos começar hoje. Nós estamos aqui no item 16 e Kardec nos diz: o Espiritismo. Aqui vamos situar para quem está chegando agora, né? No item 16, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo do item 16. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Lembrando que Jesus disse, prometeu, não é? Isso está lá no segundo parágrafo. E vamos repetir essa parte então. Eu acho que é justo, não é? Então, quando o campo estiver pronto, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, e por fim, a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses, para este mundo e para o outro mundo.
verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Então, esse é o final do segundo parágrafo. Então, no terceiro, Kardec nos diz: o Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Então está falando que o Espiritismo, assim como sofreram lá os cristãos do primeiro século, já que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, não é? É a volta daquele cristianismo simples, assim é a proposta. Diz aqui Kardec que não poderia se esperar que ele também não fosse perseguido, como foi o Evangelho ao tempo de Jesus. Por quê? Porque ainda há orgulho, ainda há egoísmo, ainda há ambição. Essa cupidez é o desejo das questões materiais, o fanatismo cego. Mas ele diz que eles estão sendo batidos nas últimas trincheiras. Nós estamos numa altura do processo mais próximos da alvorada do que da noite escura, não é? Dessa nova fase da humanidade. Então, Kardec diz: batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam, ou seja, fazem com que apareçam no caminho do Espiritismo entraves e perseguições. Mas não vamos esquecer, isso vai acontecer no movimento espírita. Cabe a nós, espíritas, nos mantermos firmes como aqueles cristãos, de estarmos atentos. Muitos foram, com certeza, tentados a abjurar, não é? A negar o Cristo para salvar a si mesmos. E nós? E nós? Hoje o nosso desafio é moral, não é mais um circo, não é mais a vida física que está sendo ameaçada, mas a vida moral, não é? Então temos que nos manter firmes, porque vão tentar nos convencer de muitas coisas erradas, mas nós sabemos onde está o bem, onde está o bom e onde está o certo, não é? Está com as leis de Deus, não é? Com as leis de Deus. E Kardec diz: por isso lhe é preciso também combater. Porque está dizendo que essa resistência à luz vai suscitar entraves e perseguições. Por isso lhe é preciso também combater. Ou seja, o Espiritismo também terá que combater, mas não com as armas da sombra, e sim com as armas da luz. Mas, mesmo que seja com as armas da luz, é muito duro, não é? Uma luta árdua. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se têm a suportar são todas morais. É aquilo que dissemos. Não mais circos e leões, agora as lutas são morais. E o seu termo, ou seja, o seu final, se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos. Porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos.
vai ser bom de se ver. Tempos difíceis, mas não se tem um diamante que brilhe se não houver um esmeril que o agrida, né, que o fira para lapidá-lo e fazer com que brilhe de uma forma tão bela diante da luz. Então, vamos pensar isso também com relação a forjar o metal, que também tem que ser colocado sob altas temperaturas. Então, as intempéries, elas valem a pena, porque o que se alcança através das lutas é o que clama o nosso coração. O reino de Deus é a plenitude dentro de nós mesmos. E é isso que estamos a construir, não é? No item 18, diz-nos Kardec, e o item 18 é o último item do capítulo 23. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se essas. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão, que é o tema que está sendo esclarecido por Kardec nesses itens. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que a sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus, antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado da sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não dele, Jesus. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Então nós vemos toda essa convulsão que vem pela luz. A luz entra em nós, nas nossas sombras, nos revoluciona. Mas é exatamente o que diz Kardec, não é? Essa luz que o Evangelho nos traz, que a doutrina espírita nos traz, é o remédio para as nossas sombras. Nos convulsiona porque temos resistências e temos padrões mentais e condicionamentos seculares, mas estamos impelidos, compelidos pela nossa vontade e pelo nosso pensamento, que decidiu que é a hora de mudarmos. E diante disso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Terminamos hoje o capítulo 23. Moral estranha. Que de estranha não tem nada. Vamos manter a vigilância, vamos manter a oração, porque os tempos são chegados e nós estamos sendo provados, continuaremos sendo provados. Mas por que, Cristina? Porque este é um mundo de provas e expiações e nós estamos encarnados aqui porque ainda somos espíritos imperfeitos, então estamos no lugar certo para a nossa necessidade. Vamos agradecer a Jesus as bênçãos, a bênção desta encarnação. Realmente é especial. Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.